Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. A gente vai abrir esta semana com o fato do dia. Lula quer recorde de publicidade oficial no Brasil. Gente, isso ainda vai dar muito o que falar. O Narrativas Antagonista, você já sabe como é que funciona. Todos os dias, às 5 horas da tarde, você vem aqui para saber da notícia e também para dar risada de quem repete narrativa feito papagaio por aí, fingindo que tem uma opinião política. Então, como é que funciona? Primeiro, você tem um fato. Só os fatos, sem opinião de ninguém. Depois, as narrativas da esquerda e da direita. E, por último, a minha opinião, que você pode coincidir com ela ou não. Eu quero saber também, obviamente, a sua opinião. Por isso que a galera deixa aqui nos comentários do Narrativas Antagonista sempre a opinião. E na descrição do vídeo você tem o link para a minha coluna, porque a minha coluna agora está no Antagonista, de segunda a sexta-feira e sem paywall. Então vamos começar aqui com os fatos, combinado? Lula quer recorde de gasto com publicidade no Brasil no ano que vem. Quem fez esse levantamento direitinho foi o jornal Folha de São Paulo. E, gente, é muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Vamos aqui aos números, porque a gente já gasta bastante com publicidade oficial. Nesse ano de 2023, nós gastamos 359 milhões de reais com publicidade oficial do governo federal. Repara que aqui eu não estou falando de tudo que é federal, de Senado, de Câmara, de Poder Judiciário, não. É do governo federal, do Poder Executivo, que também não é só do Lula, entende? É do governo todo, do Lula e dos ministérios. Não vou nem entrar para estados, municípios, tudo isso é um gasto que vai em separado. Como é que o presidente da República faz para ele poder ter um gasto em publicidade oficial? Ele tem de submeter ao Congresso para o orçamento do ano seguinte. Então, ele faz a proposta dele de orçamento, ele manda para o Congresso Nacional e o Congresso pode mexer naquilo. Então, se o Congresso não quiser, o orçamento não vai ser aquele. No ano passado, quiseram os tais dos 359 milhões. Isso foi aprovado. E a gente vai saber se foi executado em sua totalidade só no final do ano, porque tem até dia 31 de dezembro para executar, ou seja, para gastar esse dinheiro. Quanto que o governo mandou para o ano que vem? Pulou de 359 milhões para 647 milhões de reais só para publicidade oficial no ano que vem. Isso ainda vai ter de ser votado no Congresso. O jornal Folha de São Paulo perguntou a que se destinava o dinheiro. O dinheiro ele vai para 3 coisas: promover medidas do governo, a comunicação interna e o combate a notícias falsas. A Secretaria de Comunicação do Governo Federal, a SECOM, diverge do jornal Folha de São Paulo com relação a ser o recorde de todos os tempos do gasto com publicidade. Por quê? Porque cada um usa um índice para fazer a correção. Um usa o IPCA, o outro usa o IGPM, entende? Então, a SECOM diz que no índice que ela usa, o recorde de gasto com comunicação oficial foi do governo Temer no ano de 2017 e não seria o do ano que vem. Segundo os cálculos do jornal Folha de São Paulo, pelo outro índice, o recorde seria este proposto para o ano que vem. De qualquer maneira, o ano que vem ele é um ano eleitoral. O PT encolheu muito nas prefeituras, nas últimas eleições que a gente teve,
para os municípios e muita gente fica especulando nessa área. Fato é que o governo achou necessário passar de 359 milhões para 647 milhões de reais a publicidade. E tem aqui até uma citação do governo que eu acho interessante ler para vocês na íntegra, porque é o que a SECOM explica. O orçamento de 2024 da SECOM não contempla apenas a publicidade governamental, usada para comunicar programas do governo que beneficiarão a população, como o novo PAC, o Desenrola e a campanha de combate à fake news. O referido orçamento inclui, por exemplo, comunicação corporativa, pesquisas, nova licitação específica para a área digital, para live marketing e eventos. E o governo diz que é necessário fazer um investimento maior nessa área, especialmente diante de uma realidade que exige o incansável combate à desinformação, um problema social no mundo. Não há no orçamento o detalhamento específico de como isso vai ser gasto. Por exemplo, o que é esse combate à desinformação? O que é desinformação para o governo? Porque a gente não tem essa definição na lei, nem o que é desinformação, nem o que é fake news. Existe, entre os estudiosos, uma variedade de correntes que definem o que é desinformação e o que é fake news. E nenhuma dessas correntes coincide com o que dizem os políticos brasileiros, que resumem a ser mentira. Na maior parte das vezes nem é. Porque se não tiver bons pontos de verdade ali, aquilo não ganha corpo. Então não existe essa definição do que vai ser gasto com o quê. Então assim, o que vai com propaganda dos atos de governo? O que vai com combate à desinformação? O que vai ser essa nova licitação para a área digital? Ele não vai, ele até tem um esboço, mas não vai nesse nível de detalhamento. Fato é que foi quase dobrado e que não basta o governo Lula querer. Isso só passa se o Congresso decidir. E aí, como é que ficam as narrativas de esquerda e de direita? Qual será que vai vir primeiro? Vem comigo. Todo investimento que o governo Lula faz, a extrema-direita diz que é gasto. Você já reparou? Porque para eles, tudo que é de benefício para a população é gasto. E eles são antipolítica. A gente viu como a extrema-direita age, acabando com a política, criminalizando a política. Então a gente vê o quê? O governo Lula propondo um investimento em publicidade e propaganda oficial para 2024, ano eleitoral. Por quê? Porque os fascistas implantaram no Brasil um grande esquema de fake news, que ainda está sendo investigado. Um esquema de fake news que colaborou, sabe Deus, para quantas mortes durante a pandemia com as mentiras que eles inventavam. Agora, o Supremo Tribunal Federal está combatendo a desinformação. O ministro Flávio Dino está fazendo das tripas coração para fazer esse combate. Mas isso é uma chaga social mundial. O mundo inteiro está tentando lidar com as fake news que invadiram as sociedades devido à ação orquestrada da extrema-direita. E sem o investimento, a gente não consegue reverter isso. Isso é um investimento para acabar com essa polarização que foi criada pelo bolsonarismo, que não existia na sociedade brasileira. O presidente Lula tem feito o máximo para governar para todos os brasileiros, mas é toda hora essa interferência indevida. Então, assim, não é que o presidente quer aumentar um orçamento de publicidade, é que é necessário. É um investimento para que a gente tenha uma sociedade mais sadia, mais saudável, para que o diálogo político volte. Mas a gente vai ver a extrema-direita, os neoliberais, aliados aí ao PIG, ao Partido da Imprensa Golpista, sempre tentando achar pelo em ovo. Sempre tentando demolir tudo o que o presidente Lula faz. E dessa vez, né, com medo, gente. Que essa gente deve estar um medo que não passa nem sinal de Wi-Fi. Porque agora que o governo vai ter verba, vai ter dinheiro para ir em cima das fake news deles, quanto tempo será que essa gente sobrevive? Tomara que o Congresso aprove. O Congresso tem que aprovar isso, porque é uma questão nacional.
O Lula parece que aprendeu direitinho com Putin como é que faz para botar a imprensa no bolso, né? Se isso aqui fosse um país sério, já tinha saído todo mundo na rua diante desse escândalo que o Lula quer fazer no ano eleitoral. Ele realmente acha que ele vai transformar o Brasil numa Venezuela e que a gente vai ficar quieto. Porque vocês vejam bem, o que ele gasta com publicidade oficial? Pra quê? Pra fazer live da Janja Cachucha, esse bando de coisa, Zé Gotinha no desfile do 7 de setembro, essa cafonalha toda que não adianta nada pra população, mas que funciona pra ele se promover e pra promover a curriola dele. Essa brincadeira custou pra gente 359 milhões. Ele falou, tá pouco. Tá pouco. Então vamos pra 647 milhões. 647 milhões de reais. Para quê? Para distribuir para jornalista amigo, para dar verba publicitária para empresa de TV, de repente não falar mais mal do governo. E assim, isso tem um impacto. Se com esses 300 e pouco nós já vimos que já vimos, vocês avaliam o ano que vem, que é ano eleitoral, o que é que não vai ser? Porque assim, o presidente Lula fala para um ditador amigo, oi filho, cria uma narrativa aí para sua ditadura não ser mais ditadura. Vocês avaliam se fosse o Bolsonaro? O que não iam falar? Se o Bolsonaro levasse a mulher dele a tiracolo em evento que não entra mulher de ninguém. Olha, da Michelle ir ao enterro da Rainha Elizabeth, ali na posição oficial, igual todas as mulheres de mandatários do país, já foi um escândalo. Agora não foi. Por quê? Porque dinheiro de publicidade na mão do Lula faz essa mágica, né? Esse povo que muda de opinião feito biruta de aeroporto, que a gente fica se perguntando, gente, mas será que essa pessoa foi abduzida e puseram um outro espírito ali nesse corpo? A gente tá vendo como é que é. Agora, vocês imaginam ano que vem o quanto de prefeitura o PT vai querer pegar comprando a imprensa? Que assim, é muito clara, né? A forma amiga como a imprensa age com o PT. E a gente fica de olho também nos isentões. Porque o isentão é tudo desculpa, porque eles não querem fazer o L em público. Mas a gente aqui está muito atento. Então é isso, já deixaram o Bolsonaro inelegível e agora querem comprar para ficar no poder igual o Maduro. A gente não vai deixar. Vocês vão ver, o Congresso é conservador e vai reagir. Bom, vamos agora à minha opinião. O que o Lula quer com este aumento gigantesco da verba de propaganda que ele quase dobrou? A gente tem de ficar de olho porque propaganda oficial é uma forma não de subornar pessoas, mas de comprar a hegemonia. É algo bem mais sutil, porque no imaginário popular você paga um dinheiro para alguém e essa pessoa passa a ter aquela opinião. Fosse assim, a gente não teria que se preocupar tanto com o aumento da verba de propaganda. Se fosse uma coisa tão simples e tão descarada, você conseguia rastrear, mostrar o que houve e impedir que os governantes fizessem isso. É simples assim na cabeça do tuiteiro. Se fosse simples assim, já tinha resolvido, porque aí um lado fica de olho no outro e rastreia o do outro e expõe e acaba com o negócio todo, empastela tudo. Não é tão simples assim. Vocês vejam, por exemplo, as verbas de propaganda para emissoras de televisão. Ninguém chega numa emissora de televisão e faz uma reunião e fala, você muda de opinião, se você mudar eu aumento a verba. É uma coisa meio sutil, por aprendizado social. E aí vai ter nos governos funcionário público de carreira que vai achar uma justificativa técnica mesmo, para tal emissora receber mais. Porque vai ter um monte de justificativa técnica. Você vai falar, não, eles inventam. Não, você pode dizer, tal emissora dá mais Ibope, ou tal emissora dá mais Ibope na camada mais popular, que é a camada que eu quero atingir, com a campanha tal. Por isso que eu repassei mais para cá. Você sempre vai achar uma justificativa técnica. E aí você vê o quê? Com os comunicadores, como é que isso vai acontecendo e sendo perverso. Você já deve ter visto, ou muita gente que virou casaca,
ou muita gente que deveria atuar como jornalista, cujo patrão é o público, mas parece que está fazendo assessoria de imprensa para algum político. E eu não sou contra fazer assessoria de imprensa para político. Eu, inclusive, já fiz várias vezes. O que eu sou contra é você fingir que está trabalhando para o grande público enquanto está fazendo assessoria de imprensa. Acho muito digno a pessoa que sai e vai fazer uma campanha política porque ela acredita naquela proposta. Essa coisa de ter um volume muito grande de publicidade oficial acaba premiando quem fica nessa coluna do meio, que nem trabalha para o público e nem assume que não está trabalhando. E você começa a ver, por exemplo, jornalistas que se posicionam a favor de um político ou de outro político, quando esse grupo que a pessoa está a favor entra no poder, de repente essa pessoa, não é que ela vai trabalhar para o governo, ela não vai, mas ela começa a fazer publi de banco público, ela começa a fazer publi de empresas estatais, ela faz um grande projeto, coisa linda de podcast, é sempre coisa boa, de inclusão, de natureza, e disso e daquilo. E aí aparece um banco público, uma empresa estatal e contrata. Você vê esses congressos que tem dos funcionários de um lugar ou de outro ligado ao governo, essa pessoa está lá. E aí o grande público fala, não, mas é só rastrear. É aí que vocês se enganam. Essa simplificação grosseira do pagou fulano para virar casaca é o que impede o povo brasileiro de botar um ponto final nessa história. O governo vai contratar agências, que são entes privados, para fazer um trabalho. Esse ente privado é que vai repassar a ponta final. E você nunca vai saber disso porque é um contrato privado, como as pessoas não sabem do contrato privado que você tem na sua empresa, como seria uma violência contra a liberdade econômica abrir os seus contratos privados. Por isso que é tão importante a gente ficar de olho no que é publicidade oficial, porque não é tão simples assim. Existiu um movimento de 2020 para 2021, onde o Vladimir Putin aumentou em 40% o gasto dele com publicidade oficial. Só que já era uma coisa assim, 10 vezes o que o Lula pretende gastar agora, já é o que ele gastava. Ele gastava tipo 6, corrigindo, de rublo para real, ele gastava 6 bilhões de propaganda oficial. E aí o que é que acontece quando você tem a máquina pública gastando tudo isso lá na Rússia? É uma ditadura. Você tem ali mais da metade da população, segundo as pesquisas, acreditando que vive numa democracia. Porque tem eleição, então eu estou numa democracia. Você começa a distorcer a noção de realidade das pessoas, porque quando você aumenta a propaganda pública, não é aquela publicidade que aumenta. É o quanto pessoas que deveriam falar com o público vão passar a fazer o discurso do governo. Às vezes até por sobrevivência. A gente tem que ficar muito de olho, porque as eleições do ano que vem são decisivas para o tabuleiro político brasileiro. Quem é que vai sobreviver no cenário político para as eleições presidenciais? A gente vai ver, a partir do ano que vem, vendo quem conquista espaço com quantos prefeitos. E você quase dobrar a verba de publicidade do governo federal bem nesse período é um negócio para acender uma luz vermelha gigantesca. A gente está vendo esse alinhamento do Lula com o Putin, que a gente fica até pensando, né? O Lula está comprando todas as brigas do Putin, briga que nunca nem foi do Lula. O Lula nunca brigou com a Ucrânia. O PT nunca brigou com o Tribunal Penal Internacional. Muito pelo contrário, ia mandar o Bolsonaro para o TPI. Por que ele está comprando todas as brigas do Putin? Não sei, mas ele está aprendendo uma coisa, que é crucial para o governante saber o momento certo de aumentar o que ele gasta com verba oficial. E de enfiar aí no meio essa história de combate à desinformação e fake news sem definir o que é isso, é algo que a gente tem que abrir um olho, deste tamanho. Não caia nas simplificações grosseiras de que dá para rastrear o que está acontecendo. Aumentar a publicidade oficial é sempre um caminho sem volta e você nunca vai saber qual foi exatamente o efeito desse dinheiro na sociedade e na indústria da comunicação.
Bom, vou ficando por aqui, começando a semana. Esse é o Narrativas Antagonista. Diz aqui embaixo que outro assunto você quer ver. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse tema. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Já aproveito para rachar o bico de quem está repetindo narrativa de esquerda e de direita, achando que é dono de alguma opinião, que não foi manipulado, que não foi influenciado por ninguém. Já manda isso para as pessoas. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal do Antagonista e tocar o sininho, porque aqui tem muita coisa que você não pode perder de jeito nenhum. Beijo para você. Até amanhã, 5 da tarde, eu tô por aqui.